Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje iremos fazer uma reflexão. Não vou ler nenhum título, nenhum livro na verdade, como a gente tem feito nos outros vídeos, né? Pegando sempre uma obra, discutindo um texto, lendo, comentando. Hoje o vídeo será uma reflexão aqui livre, no sentido do discurso que, a meu ver, um pouco não, na minha opinião, assim, bastante arrogante e muitas vezes que se parece muito com o discurso proselitista religioso, que é o discurso do descrente, do ateu e daquela pessoa que resolveu adotar o modo de pensar filosófico de não acreditar em nada, nem em Deus e nem na transcendência humana. Estava vendo alguns vídeos na internet de pessoas que adotam essa postura, e como espírita, e espírita crítico, não é? Que é uma personalidade que eu tenho, espírita há 22 anos, né? E já passando pelo movimento espírita, conhecendo o discurso espírita do espiritismo hegemônico, e depois adotando uma postura mais crítica, né? Que combina com a minha personalidade. Eu fico bastante incomodado quando eu vejo pessoas que adotaram a visão filosófica ateísta, não é, terem um discurso arrogante, de colocar numa mesma cesta a questão religiosa como algo baseado no medo ou baseado na ignorância, não é? Ou numa abordagem até psicanalítica, né? Como diria Freud, né? Como buscando esse amparo, né? Como se a religião fosse um substituto da figura de um pai, o Deus fosse um pai, que o ser humano criasse essa figura para não ficar desamparado. Todas essas reflexões em torno da crítica, né, da crença, e que as pessoas que estão livres, né, desse aspecto religioso, elas, né, se autodominam como pessoas que vivam na liberdade, porque não tem nenhuma amarra do medo, etc, etc. Então eu acho que todo mundo tem direito de crer ou não crer, só que a sua experiência, a filosofia que cada um adota para a sua vida, ela, de respeito, atende às suas condições naquele momento, ou pelo menos diz que atende, mas não serve de parâmetro para os outros. Então, por mais que um descrente ache seus argumentos extremamente interessantes, ele não serve para as demais pessoas. E a régua, né, que mede isso aí, ela se equivoca. Por exemplo, quando acha que a crença necessariamente em Deus ou na inteligência suprema do universo, e o que pega também é que quando se nega a Deus, se nega por tabela a transcendência humana, seria isso aí, né, seria consequência ou dessa ignorância, né, ou desse apego ao medo, né, ao medo da morte, ao medo de encarar a realidade, que na visão deles, eles encararam isso de uma forma tranquila. Mas todo esse discurso arrogante, né, de pessoas que aparentemente não necessitam dessa transcendência, ele cai por terra porque não se analisa de que é possível você ter uma religiosidade sem ser propriamente uma pessoa religiosa, ou seja, sem ser uma pessoa
apegada a dogmas e apegada a uma instituição religiosa ou apegada a um medo, não é? Ao medo, à culpa de que tratam as religiões tradicionais. Essas pessoas esquecem de que tem muitas pessoas que são espiritualistas, mas são espiritualistas críticas e são espiritualistas por convicção. É aí que pega o X da questão, na minha opinião. A meu ver, a arrogância ela começa quando essas pessoas desconsideram de que existem pessoas, né, que acreditam, que defendem a transcendência humana baseado em evidências. Não é no medo, não é no eu quero acreditar. E eu acho que o espiritismo, né, visto de uma forma crítica, ele tem a contribuir enormemente. Porque Allan Kardec, desde o começo, no seu trabalho, ele trabalhou com a ideia espírita, baseada na investigação. Kardec, antes de concluir pelos fenômenos espirituais, isso é a principal contribuição de Kardec, a meu ver. Ele passou um ano investigando fenômenos para concluir que daqueles fenômenos tinham inteligência. Trabalhou, né, investigando a mediunidade e concluiu, diante de vários casos que ele presenciou, que existe uma inteligência extracorpórea ali se comunicando. Grandes pesquisadores também trabalharam nisso aí, não é? Eu vou dar um exemplo daquele pesquisador que, a meu ver, é a pessoa mais cética que eu conheci, né? Conheci estudando, que é Camille Flammarion, não é? Que investigou a mediunidade também bastante. No final ficou meio que com dúvida em relação à possibilidade da comunicação mediúnica, porque, como eu digo, é uma pessoa bastante cética, né? Ele tem um livro, inclusive, bem grande, extenso, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar aqui o nome aqui no vídeo, onde ele analisa vários fenômenos, mas ele sempre ficou em dúvida em relação, mas nunca negou a transcendência humana. Vários pesquisadores investigaram a fundo a mediunidade para concluir que existe uma transcendência. E o Camille Flammarion sempre defendeu isso aí. E outros, né? Hoje existem casos e casos, né, sendo investigados de crianças que lembram de vidas passadas, né, de experiência de quase morte. Existe um canal aqui no YouTube chamado Afinal Que Somos Nós, já citado aqui em outros vídeos. Então, assim, o que eu acho bem arrogante me parece que essas pessoas que adotam essa filosofia de vida, elas fecharam questão para esses estudos, essas abordagens que mostram que o ser humano é muito complexo, que tem muitas questões que precisam ser investigadas, né? Precisam ser investigadas. Você não pode, não é, abraçar um discurso como se fosse algo já batido ao martelo, um consenso geral, né, das pessoas que abraçam a razão como um norte, de que o ser humano é apenas uma questão biológica, de que não existe transcendência, que todas as questões trazidas pelas religiões, pelas tradições religiosas, que todos os fenômenos vivenciados ao longo da humanidade, como, por exemplo, os fenômenos paranormais, a mediunidade, né, nas suas várias facetas, todos esses fenômenos já existe uma explicação materialista que explique, né, que na verdade que convença, né, todo tipo de caso. A gente vem trazendo no nosso canal, né, inclusive no vídeo anterior eu trouxe um caso, né, de um soldado que vivenciou todo o seu processo lá de resgate,
dado como morto e vivencia toda a cena, mas vários relatos de experiência de quase morte, né, que mostram que o ser humano ele tem capacidades que estão além da matéria, né? O que eu acho incrível é se dizer amante da razão e do conhecimento, não é porque essas pessoas, né, que adotam o ceticismo absoluto já fecharam questão para a transcendência humana ou para a negação da transcendência humana, é adotar um discurso como se esse processo já fosse resolvido e que o materialismo deu conta de tudo isso, né? O materialismo ele conseguiu explicar todos os casos, mas é esse o desafio que nós lançamos, não é? E aí a gente vê, por exemplo, o trabalho do professor Alexandre Moreira Almeida, que é um pesquisador, um psiquiatra que investiga aí casos de reencarnação, trazendo contribuição aí moderna, dando continuidade a pesquisas que foram feitas pelo Ian Stevenson, né? E outros pesquisadores, Hernande Banerjee, um indiano que investigou reencarnação, trazendo pesquisas sobre lembranças de vida passada. Nós tivemos aqui no Brasil o Hernando Guimarães Andrade trazendo casos brasileiros de lembranças de vida passada. Como é que se explica no Impulso Materialista todos esses casos, não é? Como é que se deixa passar, na hora de adotar essa filosofia dogmática, ao meu ver, sem considerar ou sem se preocupar em investigar esses fenômenos? Eu acho bem curioso, por isso que eu chamo essa postura de arrogante, porque muitas vezes essas pessoas aparecem em vídeos do YouTube tal, falando como se não existisse nada disso, ou se, repito, todos esses assuntos que tratam da transcendência humana, da complexidade do ser humano, eles já tivessem sido resolvidos e o materialismo concluiu de que são tudo fake, fraudes, obra da mente, e não é verdade, né? Sem falar do discurso de forçação de barra, negando a religiosidade na questão de trazer bem-estar ao ser humano. Você não pode colocar a questão da religiosidade como algo só que fanatiza o ser humano, não é? Você tem uma religiosidade numa situação de dificuldade é algo que traz contribuição para a saúde mental, já comprovado. O Alexandre Moreira Almeida mostra isso aí também nos seus estudos. Então, repito, existe, né, se algum desses céticos assistir esse vídeo, eu queria dizer a vocês que o foco desse meu vídeo não é negar o direito, né, da descrença ou do ateísmo, é fazer refletir de que é uma postura arrogante colocar a transcendência, não é, a defesa da transcendência e consequentemente de uma inteligência suprema de Deus na conta ou da ignorância ou de uma questão psicanalítica do medo de encarar a realidade, como se não houvesse pessoas honestas, pessoas que de fato defendem a transcendência e consequentemente a existência de um motor inicial, criador do universo, guiando todas as coisas, ou pelo menos uma inteligência suprema, de uma forma racional, filosófica, e estão convencidas dessa questão, não é? É isso que eu preciso que me entendam nesse vídeo, que a arrogância era parte disso aí, né? Da defesa do respeito de que existe uma visão crítica da espiritualidade, né? Sincera, racional,
Não é só por conta do medo, não é só por conta da alienação religiosa, não é? Então, assim, todo mundo é livre para adotar qualquer questão, mas precisa ter a humildade, que eu vejo essa falta da humildade, de forma que esses lugares comuns, não é, do ateísmo, esse tipo de questionamento, eles, ao meu ver, são pobres porque repetem discursos que já são bastante antigos, de crítica ao dogmatismo religioso, que nós, espiritualistas críticos, também criticamos, não é? Da alienação religiosa, da questão do poder, do uso que a religião, principalmente as tradicionais, sectárias, dogmáticas, utilizam para dominação, não é? Para manter literalmente seu rebanho ali dentro do seu dogmatismo, né? Tudo isso o espiritualista crítico também vai criticar essas posturas, mas isso aí não significa que qualquer forma de transcendência é alienação ou ignorância, e não existe uma espiritualidade genuína, racional e honesta de se defender, né, com argumentos lógicos, baseados em evidências, essa questão da transcendência, tá? É a reflexão que eu deixo hoje sobre esse tema. Um abraço, pessoal.